Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e o grande ataque ucraniano às bases russas em Melitopol, hein? Realmente foi um ataque impressionante. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida ou essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Tágides e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos começar falando sobre Lysychansk, porque os ucranianos estão saindo da cidade, tá? Parece que os russos já dominaram a maior parte dela, ainda existem algumas tropas ucranianas nessa região, mas elas já estão em processo de retirada. Como a gente falou para vocês, os ucranianos iriam oferecer alguma resistência em Lysychansk, mas não era a expectativa deles também segurar a cidade por tempo indeterminado. O objetivo é sempre causar danos aos russos, ceder espaço causando danos ao russo, né? Essa é a estratégia dos ucranianos na linha de frente. E tem funcionado muito bem, de fato. Ontem a gente já viu aqui, já tem notícias dos russos chegando no centro de Lysychansk, mas a gente também tem um monte de imagens aí, de vídeos na internet, se você procurar, sobre equipamento russo que sofreu emboscada e coisa e tal, um monte de coisa destruída. E essa é a ideia dos ucranianos na linha de frente, né? Agora, realmente acontece uma coisa curiosa, que a gente vai falar depois sobre Melitopol, como é que a estratégia dos ucranianos é diferente. Parece que são duas guerras sendo travadas ao mesmo tempo, de formas totalmente diferentes. Mas antes da gente chegar nisso daí, vamos falar mais um pouco sobre a próxima linha de batalha, que deve ser aqui em Sieviersk. Os ucranianos devem defender essa estrada aqui entre Sieviersk e Bakhmut. Deve ser a primeira linha de batalha que eles devem oferecer de linha de defesa aqui. Então, ao contrário do que estão dizendo alguns blogs russos, os russos já estão dizendo que já ocuparam tudo, que Luhansk já é toda da Rússia e coisa e tal. De fato, Luhansk vai ser da Rússia em muito pouco tempo. O que falta aqui é muito pouca coisa para eles ocuparem, mas ainda não é assim, tá? Ainda está acontecendo a retirada de Lysychansk, né? E como a gente tinha falado aqui, quando eles saíram de Severodonetsk, a gente teve informação de antemão, o comunicado do exército ucraniano avisando que estava abandonando Severodonetsk, né? Dessa vez a gente não teve esse aviso de Lysychansk, e isso foi porque, na visão do próprio exército ucraniano, isso causou problemas, né? Acabou levando a um assodamento na saída, muita gente querendo sair, e isso gerou problemas. É melhor esse negócio ficar em segredo. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a melhor indicativo que a gente tem é justamente esse. Os russos já tomaram a maior parte de Lysychansk, os ucranianos estão em processo de retirada, devem abandonar as posições aí em mais alguns dias, e os russos devem tomar toda a área de Luhansk, né? Todo o oblast de Luhansk. De qualquer forma, mesmo que você considere isso uma vitória para a Rússia, eu não acho, estrategicamente não faz diferença nenhuma. Lembra, Luhansk já estava 95% nas mãos dos russos em abril, quando o Putin decidiu fazer essa fase 2 da guerra de tomar o Donbás inteiro, né? Então, tomar Luhansk sempre foi um detalhe, nunca teve nenhum valor de fato. A questão toda que os russos são totalmente incapazes de fazer é tomar Donetsk. Donetsk vai até essa linha tracejada que está aqui, ó. O mouse talvez seja difícil de vocês verem, mas eu estou caminhando com ele bem lentamente aqui. Bem no centro da tela está essa linha pontilhada aqui, que é a divisa do Oblast de Donetsk. E esse sim, os russos controlam 60% dele. Toda essa área aqui também é do Oblast de Donetsk, mas ainda falta um pedaço significativo com algumas cidades muito grandes, como Bakhmut, Sieviersk, Kramatorsk, Sloviansk, várias cidades bem grandes ainda nessa região, né? Eu, sinceramente, não acredito que os russos tenham capacidade de chegar a tomar o Donetsk. Agora, vamos ver até onde eles vão, porque a estratégia ucraniana é justamente ir enfraquecendo os russos à medida que eles avançam, né? E nesse sentido tem essa thread aqui do Philip O'Brien, que é aquele especialista militar escocês, em que ele fala que, na verdade, embora os russos vão vender isso, lógico, como uma vitória, é, na verdade, uma derrota para os russos. Os russos levaram 76 dias, desde quando eles começaram essa fase 2 da guerra, para fazer o menor dos objetivos dele. Ou seja, eles tentaram fazer uma pinça grande aqui, tentaram outra menor aqui, nenhuma delas eles tiveram sucesso. No final se contentaram com a menorzinha delas,
numa batalha que já está durando muito mais tempo do que seria esperado em qualquer caso nessa situação, né? Então eles estão há semanas de combate batalhando por uma área minúscula que não tem nenhum valor estratégico no final das contas. O único valor político que o Putin pode extrair daí é ele poder fazer propaganda, dizer que tomou o Oblast de Luhansk, né? Então isso ele pode fazer alguma propaganda em cima disso, certamente vai fazer alguma propaganda em cima disso, mas estrategicamente mesmo não tem nenhuma vantagem aí. E, por outro lado, os ucranianos têm feito uma outra batalha totalmente diferente. A gente tem visto isso acontecer nos últimos dias, principalmente desde quando chegaram os HIMARS, que são as armas de mais precisão. E esse vídeo aqui mostra o momento em que os ucranianos atingiram as posições russas em Melitopol, né? Melitopol é essa cidade aqui, bem no centro aqui da área ocupada pelos russos, bem longe da frente de batalha, mas é um dos principais hubs de suprimento dos russos, tanto para a região de Kherson, que fica para cá, quanto para a frente de batalha aqui no Donbás, né? Então Melitopol virou para os russos, foi uma cidade que eles tomaram logo no início da guerra, e virou um hub muito importante para os russos, principalmente o aeroporto e as ferrovias aqui da região, né? E daí ontem os ucranianos atingiram diversos alvos na cidade, principalmente no aeroporto que fica nessa região aqui. Repara que daí a importância de você ter mísseis de precisão para esse tipo de tiro. Eles não queriam de forma alguma, eles poderiam ter usado Torka, outros mísseis que eles têm, né, também, mas que são menos precisos. Isso arriscaria você colocar vidas de civis em risco. E lembra, Melitopol é onde tem também uma grande quantidade de partisãos, uma grande quantidade de pessoas, de civis na área que têm lutado a favor da Ucrânia, têm atrapalhado a vida dos russos. Se os ucranianos usam mísseis de forma indiscriminada, vão acabar atingindo civis, e daí isso fica preocupante, né? Isso pode gerar problemas para os ucranianos. Mas com mísseis precisos como foram, se você olhar aqui dá para ver exatamente o local em que eles atingiram, foi exatamente no aeroporto. A gente vai ver mais adiante que nenhuma área residencial foi atingida da cidade. Isso aqui é a visão agora de manhã, então mesmo de manhã ainda está pegando fogo lá na região que foi atingida em Melitopol. Entre os vários alvos está um tanque de óleo, então provavelmente de combustível para avião, né? Tem mais informações aqui. Isso daqui também é a visão, repara a visão de vários fogos ali na região, né? De vários incêndios. E a questão toda é a distância do ponto mais próximo, né, dominado pelos ucranianos, até essa região que foi atingida aqui, é em torno de 75 quilômetros. E aí muita gente tem falado, mas olha, o alcance do HIMARS é 70 quilômetros, como é que eles atingiram alguma coisa de 75 quilômetros, né? E na verdade não é bem assim, porque o HIMARS ele tem a capacidade dele, lógico, mas também dependendo da munição você consegue mais precisão ou menos precisão. E lembra, a grande vantagem do HIMARS não é nem o alcance, é a precisão. O alcance é grande, é verdade, mas isso daí também você já tem mísseis ucranianos hoje, mísseis russos, que têm esse alcance também. A grande vantagem do HIMARS é justamente a precisão dele, é o fato de você conseguir fazer esse tiro aqui de 80 quilômetros e acertar exatamente no alvo em que você planejou o ataque, né? E foram, na verdade, isso é outra coisa importante, foram duas levas de ataque. Houve uma leva por volta da meia-noite, ou 3 horas da manhã, e depois teve outra mais cedo, hoje, às 6 horas da manhã. Então, houve realmente um planejamento bem detalhado aí desse ataque, né? E o que exatamente que eles atingiram foram, os alvos principais foram esses dois prédios aqui, que são usados como alojamento dos russos, quartel-general, centro de comando, tem o paiol também fica aqui. Então isso foi o que foi visado pelos HIMARS ucranianos bem aqui no aeroporto. Na verdade não é aeroporto isso aqui, é uma pista de voo militar, né? Uma pista aérea militar que está tomada pelos russos nesse momento, né? E aqui eles mostram como é que é a organização, os prédios, tem um monte de container, um monte de coisa, é realmente onde era a base russa naquela região, que foi atingida totalmente, né?
Agora, é importante notar, essa é uma das 4 bases russas em Melitopol. Como eu falei, Melitopol virou realmente um hub russo, uma região importante para os russos, e não é por outro motivo que está sendo atacado pelos ucranianos, e certamente esse ataque, no mínimo, vai gerar a necessidade dos russos de removerem ou alterarem as posições deles dentro da cidade, né? Além disso, ontem mesmo as forças de resistência locais descarrilharam um trem que estava caminhando com munição naquela região também. Então, essa região aqui é muito importante e foi um ataque muito interessante esse ucraniano, né? Mas não foi só isso, não. Também em Belgorod houve um ataque, que aí está uma discussão enorme sobre o que foi isso daí. O ataque teria sido um ataque ucraniano, mas parece que essa explosão maior que você vê aí acontecendo foi, na verdade, o sistema antiaéreo da Rússia que funcionou mal e acabou atingindo a própria cidade. É isso daí que vocês entenderam. Os ucranianos lançaram mísseis. Aliás, isso é uma coisa importante de esclarecer. Nesse caso, como Belgorod é uma cidade na Rússia, eles não podem usar o HIMARS, né? O acordo que foi feito pelos ucranianos com os americanos é que não seriam usados para alvos na Rússia, e de fato não foram. Os ucranianos usaram outras armas que eles têm para atingir Belgorod, porque Belgorod também é um dos principais hubs de armamento russo, né? Então, uma das cidades principais usadas é Belgorod e Kursk. Kursk fica um pouco mais aqui acima. E, lógico, Melitopol, como a gente falou. Então, essas são as grandes bases dos russos, e os ucranianos atingiram as 3 ontem. Também em Kursk houve explosões também, houve coisa. Mas aqui em Belgorod, os ucranianos lançaram um míssil Torka, e não foi o míssil ucraniano que causou o problema, foi o sistema antiaéreo russo que falhou. A gente já mostrou uma vez aqui um sistema antiaéreo, um SAM russo também errando e atingindo a própria população próxima, né? Foi mais ou menos alguma coisa desse tipo que aconteceu ali. Ele acabou atingindo a própria cidade de Belgorod. Essa explosão que vocês estão vendo aqui não foi do míssil ucraniano, foi do míssil russo, do sistema antimísseis russo, né? Enfim, essa é a guerra que os ucranianos estão usando. Estão pegando eles têm muito mais informações, principalmente sobre as bases russas na própria Ucrânia, estão destruindo isso com muita velocidade, a ponto de se tornar complicado para os russos manter essa ofensiva na frente de batalha, e mais do que isso também acaba dificultando a própria defesa dos territórios, né? Já é um passo em direção à contraofensiva ucraniana, que eu tenho certeza virá em algum tempo, né? Bom, isso aqui aconteceu, na verdade, alguns dias atrás, mas a gente não teve tempo de falar. Eu acho importante, esse naviozinho aqui russo acabou sendo afundado pelos próprios russos. Eles deixaram uma boia na região ali de Berdiansk, próximo a Berdiansk, a Mariupol, e quando o navio foi chegar para fazer alguma operação por lá, acabou atingindo a mina dos próprios russos e afundando, menos um navio para a marinha russa, né? Incrível como a marinha ucraniana, inexistente, não tem mais nada dela agora, ainda assim continua afundando navios russos, né? É quase que só deixar os russos sozinhos, eles já se derrotam sozinhos. Uma informação curiosa, um soldado ucraniano descobriu um hard drive na região de Chernihiv. Chernihiv é aqui no norte da Ucrânia. Foi uma área que esteve sob ataque russo durante muito tempo, mas os russos saíram aqui do norte. E em Chernihiv, parece que vendo essas antigas bases russas, o soldado encontrou um HD, um hard drive com informações confidenciais, um monte de coisa, fotos de equipamentos. Tomara que eles consigam tirar alguma informação importante daí, pode ajudar a Ucrânia nessa história, né? Bom, uma coisa que está preocupando todo mundo, vocês sabem há algum tempo que existe uma certa tensão ali de Belarus com a Ucrânia, né? Desde o início da guerra se supunha que talvez Belarus entrasse nessa guerra junto com a Rússia. Eu sempre falei que achava pouco provável pelo motivo simples de que o controle que o Putin tem sobre as tropas dele não é o mesmo que o Lukashenko tem sobre as tropas dele. As tropas na Bielorrússia, lá em Belarus, muitas delas não estão satisfeitas com o Lukashenko,
se o Lukashenko resolver atacar a Ucrânia, o mais provável é que a própria Força Armada faça um golpe contra ele e acabe aproveitando que a Rússia não teria como lidar agora com outro país saindo da influência russa, né? A Rússia está usando toda a sua força na Ucrânia. O mais provável seria que as próprias Forças Armadas bielorrussas agissem contra o Lukashenko, né? Mas isso não quer dizer que ele não está fazendo alguma coisa, né? Então ele afirmou que houveram 3 mísseis ucranianos que foram derrubados por forças, por sistemas antimísseis de Belarus nos últimos 3 dias, há 3 dias atrás. Ninguém sabe disso, não tem por que os ucranianos atingirem alvos na Bielorrússia, em Belarus, não faz sentido isso. Mas enfim, isso é o que ele está alegando e muita gente acha que isso pode ser uma desculpa que ele está dando para entrar nessa guerra do lado da Rússia. Mas eu não creio que ele faça isso, tá? Isso daqui é um documento que foi vazado lá de Belarus, é uma carta assinada por oficiais do exército de Belarus, avisando a Lukashenko não sacrificar a soberania de Belarus para a Rússia e não invadir os vizinhos. Ou seja, o próprio exército de Belarus não está ok com essa ideia. Como eu falei para vocês, acho muito pouco provável. O que pode estar acontecendo aqui? Lukashenko é um cara esperto e ele sabe pedir favores para Putin. Putin vive atendendo favores de Lukashenko porque quer manter Belarus ligado à Rússia. No momento é o único país que está ajudando a Rússia nessa guerra, não está na guerra de fato, mas está ajudando. Então ele deve estar chantageando Putin, pedindo alguma coisa, esse deve ser o motivo dessa história toda aqui, né? Bom, a gente falou já sobre a possibilidade da Ucrânia atingir a ponte da Crimeia. Isso é algo que desde o início da guerra seria algo interessante, né? A ponte da Crimeia é essa pontezinha que tem aqui, nesse pequeno trecho aqui de mar, liga o território da Crimeia, que pertence à Ucrânia, mas está ocupado pelos russos, e o território da Rússia, que fica do lado de cá, né? E lógico, isso aqui tem sido usado pelos russos para transportar materiais, transportar tanques, munições e um monte de coisa. Então é um ponto vital que seria extremamente interessante para os ucranianos destruírem essa ponte. A questão toda faltava aos ucranianos armamento com precisão suficiente. Uma ponte, ela é bem estreita, se você olhar no mapa, ela é um espaço bem pequeno. Então não adianta você usar mísseis com pouca precisão, porque para você atingir exatamente aquele trechinho ali, você ia ter que jogar uma montanha de mísseis ali e a chance de atingir seria pequena ainda assim, né? Então, até aqui não tinha problema essa ponte, mas é aquele negócio, os ucranianos receberam, além do HIMARS americano, também mísseis britânicos com alcance de até 300 quilômetros. Então, se o HIMARS permite chegar aqui até Melitopol, em tese, esses mísseis britânicos permitem chegar até aqui, nessa ponte da Crimeia. E isso está deixando os russos muito preocupados, né? Daí eles estão fazendo alguns exercícios, por exemplo, de soltar fumaça para esconder a ponte, para tentar... Isso aqui seria mais para o caso de um ataque aéreo, né? Se os ucranianos pegassem os jatos deles, entrassem naquele território ali e derrubassem a ponte propositalmente. Seria uma possibilidade. E aí, com fumaça, eles poderiam esconder a ponte da Crimeia, né? Então estão fazendo um exercício aqui de soltar fumaça para esconder os pontos mais sensíveis da ponte, né? O problema todo é que os russos resolveram fazer isso no momento que estava o tráfego funcionando e a coisa acabou não dando muito certo. Deixa eu adiantar aqui para vocês. Eles deviam ter fechado o tráfego na ponte antes de fazer esse exercício, né? Realmente, você botar um monte de fumaça na ponte, primeiro que os motoristas ficaram prestando atenção nesse negócio, porque, né, é uma coisa que chama atenção, esse monte de fumaça, e segundo que a visibilidade ficou nula na frente deles, né? Então, realmente, chega a ser curioso, né? Imagina se vem um caminhão-tanque com combustível e acaba gerando um problema autorrealizado, né? A Rússia, ao treinar para evitar um ataque ucraniano, destrói a própria ponte. Ia ser engraçado, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. A ponte da Crimeia está de pé ainda, né?
Bom, vamos falar um pouco sobre o Uzbequistão. A coisa lá não está boa. Parece que teve confronto de manifestantes com a polícia por lá. Um membro da oposição parece que foi preso, ele tinha sido preso já, mas ele teve algum problema na cadeia e está agora na UTI de um hospital em condição séria, né? Ter problema na cadeia, vocês sabem o que significa, né? Ele foi torturado, certamente, e tá mal agora no hospital, né? Continuam os protestos lá, os protestos estão cada vez maiores. O presidente do Uzbequistão falou que não vai mais mudar a Constituição, porque lembra, tudo isso daí começou justamente com ele falando que iria diminuir a autonomia daquela região lá do Uzbequistão. A gente explicou tudo ontem, não vou repetir aqui, mas ele já falou agora, não vou mais, tirou toda essa parte da reforma que ele está fazendo, mas como acontece, como é muito comum nesse tipo de manifestação, uma vez que a coisa saiu da caixa, meu amigo, para guardar de novo, não é a mesma coisa. Olha o tamanho dessa manifestação lá em Karakalpakstan. É realmente um monte de gente lá na Praça Central. E o que eles querem é justamente a autonomia da região, inclusive com cláusula de separatismo. Se amanhã eles quiserem fazer um referendo e se separar do Uzbequistão, né? Enfim, vamos ficar de olho, a situação não tá boa lá, e é aquilo que eu falo para vocês, né? Numa outra era, se o Putin não tivesse invadido a Ucrânia, certamente isso aqui não seria um problema. Tal como ele fez no Cazaquistão, o Putin mandaria as tropas para o Uzbequistão e acabaria com essa revolta totalmente. O presidente do Uzbequistão é aliado do Putin, mas agora o Putin não tem mais esse poder todo, e aí começa a população a perceber que, olha só, na verdade, né, não tem hora melhor agora para se rebelar contra a Rússia. Espera até as repúblicas dentro da Rússia começarem também a ter esse sentimento. Isso não vai demorar. Bom, 2 outros britânicos foram capturados pelos rebeldes pró-Rússia, né? Rebeldes pró-Rússia, não, a gente sabe, é russos mesmo, né? DPR, LPR é Rússia. Não tem rebelde ucraniano, não tem isso. Isso aí é só a história deles, né? Então, mais 2 soldados que devem ter algum problema aí. Ontem surgiu também a notícia de que mais um brasileiro teria morrido na Ucrânia. A gente não conseguiu mais detalhes, não conseguiu o nome dele, não conseguiu nenhuma informação. Apenas que um brasileiro teria morrido na Ucrânia. De qualquer forma, nossos sentimentos aí ao guerreiro. Saiba que você morreu fazendo certo, buscando a paz, buscando a liberdade mundial. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai falar sobre esse caso, evidentemente. Outra coisa interessante que aconteceu agora foi uma organização em Lugano. Vários países e organizações internacionais estão discutindo um plano Marshall para a Ucrânia. O plano Marshall, para quem não lembra, foi o plano que os Estados Unidos usou para reconstruir a Europa, né? Depois da Europa devastada pela Segunda Guerra, injetaram dinheiro, reconstruíram fábricas, reconstruíram infraestrutura e rapidamente a Europa voltou ao esplendor que tinha, ao esplendor econômico que tinha de antes da guerra, né? E é o que eu falo, a Ucrânia não tem o que temer. De fato, essa guerra está devastando cidades. Severodonetsk não existe mais, Lysychansk está acabando, Mariupol não tem mais nada, lá só ruína, mas isso não é um problema. Por quê? Porque a Ucrânia está lutando do lado certo, o resto do mundo vai ajudar, então rapidamente eles vão voltar a ser um país com toda a sua plenitude, né? Com toda a sua economia funcionando. A questão só é tirar os orcs de lá primeiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.